Então, como Viviane já disse, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é um prazer e uma alegria estar trocando aqui com vocês sobre o pensamento sistêmico, sobre terapia de família. Vamos ver sobre a concepção sistêmica, né, dos processos no ciclo vital. Eu gostaria que vocês vão colocando aqui de onde vocês são, tá bom? Eu gostaria que vocês entendessem aquela palavra concepção ali no sentido de compreensão desses processos, tá? Olha, Araranguá, que legal! Sejam todos muito bem-vindos, Rio de Janeiro. Nossa, que delícia! Eu gostaria de saber, para quem aqui for um primeiro momento de contato com o pensamento sistêmico ou com as ideias sistêmicas, eu gostaria que escrevesse aqui, se manifestasse ou colocasse aí, levantasse a mãozinha para eu ter uma noção de quantos, para quantos é um primeiro momento, né? Que estão entrando em contato. Ó, Miriam, Esther, Lara, Carmen, Patrícia, Beatriz, Alessandra, Maria Júlia, na faculdade teve por cima, Maria Júlia, ok, muito por cima, legal. E Lidiane, joia. Nossa, estamos aqui com 80 participantes, que coisa maravilhosa. Teve a disciplina na faculdade também, joia. Que bom, que bom. Estágio em sistêmica. Ai, se apaixonou, Sabrina. Olha, que legal. É, eu me apaixonei quando eu li um livro, ainda me preparando para o vestibular, vou compartilhar com vocês, que foi um livro sobre ecologia que falava de ecossistemas. E aí, essa ideia da questão sistêmica, ela entrou em mim e tomou conta, e até hoje eu vivo, trabalho, respiro essa concepção sistêmica da vida, né? De estarmos de sistemas dentro de sistemas, e essa compreensão da vida, essa concepção da vida de forma sistêmica. Ó, Sabrina, já falei da Sabrina, Thaisa, não viu na faculdade, meu primeiro contato, estagiando no 10º período com a sistêmica. Ah, que legal! Muito bem, joia! Então, o que eu pensei, que delícia! Olha aqui, encontros e reencontros! Que maravilha, querida, obrigada por estar aqui. Que delícia! Então, olha só, estou conhecendo pessoas, estou reencontrando, que coisa boa. Minha gente, então vamos lá. Isso, que legal, muito legal. Joia, assistiu aulas com a Jaqueline, legal. Trabalha Juliana, joia. Legal, disciplinas. Em Coimbra, Portugal, maravilha. Que delícia. Eu também fui atrás da formação, quando também eu ouvi falar de um curso também lá em Portugal, isso foi em 86, 85, que legal. Joia, que bom, que delícia. Que bom a gente estar junto, então. Legal. Prontos, então, vamos começar? Então, se vocês quiserem ir fazendo anotações, mas depois eu posso também compartilhar os slides, tá? Ok? Bom, então, de qualquer forma, para quem já teve algum contato, vai ser uma oportunidade para estar revisitando talvez algumas coisas, né? Do que eu vou estar apresentando aqui. E para outros, vai ser assim um início, uma introdução, né? Então, eu vou iniciar colocando aqui sobre essa questão assim, né? O que é esse pensar sistêmico, essa concepção sistêmica da vida, né? Então, eu pensei, eu vou compartilhar aqui só para a gente. E aí vocês me dizem se estão
Estão conseguindo visualizar? Sim, estamos visualizando. Ok? Estão conseguindo? Sim. Joia. Então, só um segundinho, peraí. Eu vou usar 2 materiais, minha gente, só um minutinho. Aqui. Este. Primeiro este. Então, como eu estava falando, assim, vamos iniciar entendendo o que é essa concepção sistêmica, essa compreensão sistêmica, né? Dos processos, né? Então, o que é o pensamento sistêmico, né? O pensamento sistêmico, ele é, assim, em primeiríssimo lugar, uma percepção um raciocínio, é raciocinar, é pensar, é entender os fenômenos, as relações, o mundo de forma sistêmica. Então, ou seja, as psicologias tradicionais, vamos colocar assim, e da qual também eu tive a minha formação, todo o processo de pesquisas, estudos, organização de teorias e técnicas, elas ficaram focadas no indivíduo e no mundo intrapsíquico do indivíduo, ok? Isto foi caminhando nos Estados Unidos, no caso, na década de 50, quando um grupo começou a trabalhar com atendimentos de crianças e adolescentes e começaram a perceber que havia relações entre os sintomas ou as dificuldades que as crianças e os adolescentes apresentavam e as relações familiares. Isso foi fazendo com que eles se interessassem e mudassem o foco puramente ou exclusivamente da vida intrapsíquica, né, para a vida fora, né, como a vida extrapsíquica, né, no sentido de relações. Por quê? Porque essa vida intrapsíquica, eu costumo brincar com os psicanalistas que Freud era sistêmico e não sabia. Este pai e esta mãe, ou os irmãos, ou os avós e tios e tal, que nós carregamos dentro de nós, porque nós carregamos, né? Eles, nós convivemos com eles, né? Nós convivemos com eles. Vocês estão vendo a tela, o compartilhamento da tela e não estão me vendo falar, né? Ana, você me sinaliza? Estamos te ouvindo e estamos te vendo também. Que ótimo, obrigada. Então, assim, eu faço eu brinco, né, que Freud era sistêmico e não sabia, porque ao falar dessa família intrapsíquica, né, essa família, na verdade, ela acontece de um modo interrelacional, ou seja, no concreto, né, no dia a dia, no nosso dia a dia. Inclusive, desde o momento em que eu vou falar em primeira pessoa, né? Ou, por exemplo, a partir do momento em que meu pai encontrou minha mãe e que os dois, seja pelos motivos que foram, se encantaram um pelo outro, e a partir daí é formado um casal, e a partir desse casal, formada uma família, né? Então, todos nós vivemos essa história. E essa família que nós carregamos, que Freud muito bem sinalizou para nós naquela época já, foi que, a partir da década de 50 nos Estados Unidos, numa região, na cidade de Palo Alto, na região da Califórnia, é que um grupo de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, cibernetistas, né, passaram a querer estudar e compreender e perceber essa relação entre aquilo que intrapsiquicamente
se manifestava no comportamento das pessoas e as relações familiares. Então, justamente o que vai envolver essa questão do pensamento sistêmico, né? Ela envolve uma mudança de paradigma, uma mudança de percepção. Porque a gente tem dois grandes momentos significativos na ciência, né? Que foram as ideias de Francis Bacon, René Descartes, e com mais o Isaac Newton dando real concretude para esses pensamentos filosóficos deles, e a gente tem toda uma era chamada, ou que ficou conhecida como a era da mecanicidade, né, ou da física mecânica, a partir da qual tudo passa a ser compreendido, toda a vida, inclusive o corpo humano, né? Ou seja, todos os sistemas, e aí vocês vão ver que eu vou usar muito esse termo, essa palavra sistemas, ou sistema, então, toda essa compreensão mecânica, ela gerou teorias, ela gerou técnicas, ela gerou ciência, né? E ela construiu, criou um paradigma, né? E o paradigma, ele nada mais é do que uma visão de mundo, de ser humano, de como compreendemos as coisas. Então, ou seja, e é algo que ainda está muito presente em nós, mesmo depois que a física quântica causou toda a sua revolução, e a cibernética também, né? Mas por quê? Durante muitos e muitos séculos, predominando essa ideia, e que é uma ideia que nos causou uma dicotomia na alma, né? Quando Descartes separa alma e corpo, né? Então, a partir daí, tudo ficou nessa. A gente passou a viver numa dicotomia e a perceber as coisas de uma forma que elas são separadas, né? E que não se integram. Então, é preciso que haja uma mudança de percepção. Olha, pensar sistemicamente, minha gente, é aprender a fazer o exercício de desenvolver uma percepção e um olhar sistêmico das situações, tá? Mesmo naquelas em que a gente se vê diante de um algoz e de uma vítima. É preciso compreender que há todo um processo de construção para que aquele algoz se formasse enquanto algoz e a vítima enquanto vítima. E os dois são personagens da situação vivenciada, né? Não estou aqui querendo dizer que nós vamos isentar as pessoas das suas responsabilidades. Ah, tá. Então houve todo um processo que o tornou deste jeito e desta forma, e ela vítima desse, né? Não, né? Tem as responsabilidades, que ou seja, no sentido de responder por aquilo que se faz. Mas aquela ideia mecânica de que A causa algo em B, ela é substituída por uma outra leitura de A causa algo em B, que causa algo em A, que causa algo em C, e se cria um circuito de causalidade também. A diferença é que no pensamento mecânico era uma causalidade linear. No pensamento sistêmico, é uma causalidade circular, ou seja, todos estamos envolvidos em tudo aquilo que acontece ou que não acontece, né? Porque não escolher também é uma forma de escolha. Então, se eu me omito, é uma escolha, né? Diante de alguma situação, é uma escolha, tá? Isso implica aí já numa corresponsabilidade. Então, ou seja, é formado um circuito, né, de corresponsabilidade, né? Então, ou seja, o pensamento sistêmico, ele envolve que nós façamos um exercício de mudar a nossa percepção, né? Para mim, como eu comentei anteriormente no início, o que para mim facilitou e muito foi eu ter lido, por incrível que pareça, me preparando para o vestibular,
Um livro sobre ecologia, porque na década de 80 o tema que estava, né, muito presente para ser solicitado nas redações de vestibular era sobre as questões de meio ambiente. Já naquela década já se alertava para todo o desequilíbrio do meio ambiente que passaríamos e viveríamos, como estamos sentindo na pele, de todos os jeitos, né, e percebendo, né, na natureza e tudo mais, questão até a gente vê aí dos vírus, esse ano que passamos agora em 2020, quer dizer, uma série de coisas em que, assim, não se pode ter sequer pensar sistemicamente, não se pode ver as coisas de forma isolada, tá? Mas sim de forma relacional. Essa é outra palavra-chave no pensamento sistêmico, né? A questão das relações, as questões da interrelacionalidade. Estamos juntos até aí? Como é que estamos? Tudo bem? Ô, Ana, me dá um feedback aí, como é que o pessoal tá? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Por enquanto, não. Tudo Por certo. enquanto, não? Vamos Não. seguindo, então? Qualquer coisa você me Sim. sinaliza, por favor? Tá, qualquer coisa eu te aviso. Então, já falei sobre o primeiro pensamento, né? Então, a gente sai do pensamento linear newtoniano cartesiano para o pensamento recursivo. Recursivo nesse sentido de causalidade circular e não mais linear, né? Porque, como eu falei anteriormente, no pensamento mecânico era assim: João causou algo em Maria, ou Maria causou algo em João, entende? Não, a gente tem que olhar dentro dessa complexidade de um circuito recursivo de responsabilidades na interrelacionalidade entre Maria e João, tá? Que causará, por consequência, levará a uma determinado que a gente chama de contexto, né? É uma das grandes contribuições do Gregory Bateson como antropólogo, que por sinal era marido de Margaret Mead, você deve ter estudado sobre essa antropóloga, né? No curso de psicologia a gente sempre tem contato com os trabalhos da Margaret Mead. Então, a grande contribuição também do Gregory Bateson foi nesse sentido de introduzir este conceito de contexto. E não só o contexto, de forma antropológica, o meio em que a pessoa vive, mas o contexto da interrelacionalidade. Então, veja, o contexto das relações, mas mais do que relações, interrelacionalidade. Essa compreensão recursiva de convivência nossa é fundamental para se desenvolver um bom trabalho sistêmico, seja na clínica, nas organizações escolares, de produções, o que for, ou no próprio judiciário. Então, essa concepção dessa recursividade, ela faz total diferença, né? Tá? E aí, o que que acontece? É preciso sair do pressuposto da simplicidade para o princípio de complexidade ou da complexidade. Então, nós vamos mudar, porque pressuposto é algo posto, fechado e pronto. É assim, tá? É diferente de um princípio que ele hoje está, amanhã poderá não estar. Então, isso também é outra grande revolução que o paradigma sistêmico acabou trazendo, tá? Isso tudo vou dizer, viu? A grande responsável foi a física quântica, tá? E os pesquisadores lá, Einstein, Niels Bohr e todos aqueles que naquela época foram lá explorar o mundo subatômico, né? Depois vem Maturana e Varela no mundo da biologia, se valendo também de toda essa compreensão subatômica e mostrando do que nós todos somos constituídos de toda a natureza, tá? Então, ou seja, é aprender a ver que as coisas não são tão simples assim. É sair da simplicidade para a complexidade. Na simplicidade, qual é o primeiro objetivo? Vamos reduzir, vamos dissecar, vamos partir em partes, vamos dividir, ok? Porque assim a gente vai conseguir compreender mais facilmente. No princípio da complexidade, é o contrário. Para nós retirar informações, falar só com aquele, conversar só com aquele outro, não conversar com esse, aquele e aquele outro juntos e com mais do que seja necessário, é perder, é simplificar, tá?
Então, na complexidade, maior informação amplia digamos assim, amplia a garantia de que a gente tenha uma compreensão mais ampla, tá? E a gente não olhe só para o subjetivo de cada um. Claro que o subjetivo é levado em conta, é tomado em conta? Sim, claro que sim. Porque primeiro formamos nossas subjetividades, né? Que nem gêmeos, nem trigêmeos terão a mesma, cada um terá a sua. Mas o que eu quero dizer é que o foco muda para intersubjetividade, tá? Então, já vou colocar aqui, porque eu acabei falando subjetividade e intersubjetividade. Então, sai do pressuposto da subjetividade e vai para a intersubjetividade. Então, é nos jogos relacionais, em todos os níveis da hierarquia, tá? Desde o nosso lixeiro que colhe o nosso lixo da nossa rua até o nosso presidente da República e todos nós envolvidos, percebe? É uma noção de complexidade. Então, a gente tem a consciência de que as coisas não são tão simples, né? Em alguns momentos era preciso ampliar o foco. Eu fui agora, ó, do lixeiro da nossa rua ao presidente da República. Mas às vezes eu vou ter que fechar esse foco, porque às vezes a questão vai estar na cooperativa de lixo lá do meu bairro, percebem? Então a gente vai ampliar o foco ou reduzir o foco, mas sempre olhando dentro dessa complexidade e com a lente também da intersubjetividade. O que aconteceu que deu um nó na cabeça de todo mundo quando a física quântica apareceu para o mundo? É que nós saímos de um mundo estável, saímos do pressuposto da estabilidade para aceitar uma realidade instável, ou seja, uma realidade em constante processo de mudança, de modificação, que a gente vai ver como Maturana e Varela falam de autopoieses. Diante das situações, nós seres humanos somos seres vivos, como qualquer outro que faz parte do ecossistema natureza, somos uma espécie, mais uma espécie nesse planeta. A diferença é que temos essa capacidade de forma, esperamos, inteligente e saudável, né? Nos auto-organizarmos, auto-recriarmos para que possamos seguir adiante e melhores e evoluindo, né? Individualmente e coletivamente. Então, aqui, essa questão, só esses princípios, falando disso aqui, minha gente, rende um monte, né? Porque eu não sei se vocês estão se dando conta da corresponsabilidade, por exemplo, de todos nós com a infância no nosso Brasil, com a infância no mundo, que são os nossos futuros adultos. E como nós cuidamos, seja da saúde emocional, mental das nossas crianças e dos nossos jovens. É corresponsabilidade, né? Dos profissionais de saúde, de uma maneira geral, dos pais, da escola. Percebem? Então, tudo vai estar interligado. Percebem? E aí, uma coisa muito interessante, deixa eu pegar uma aguinha aqui, é que a gente consiga justamente fazer a nossa parte. Eu me lembro de Carlos Slutsky, que é um argentino, mas que já está um terapeuta argentino, ciberneticista também, que está radicado nos Estados Unidos, que é da área da terapia de família. Eu me lembro num grande congresso com não sei quantos mil terapeutas aí da área sistêmica, em que várias discussões de diferentes níveis, né? E de repente o Slutsky deu assim um cala-boca geral, porque o pessoal foi ampliando o foco, e aí o Slutsky pede o microfone e fala: minha gente, pensemos globalmente, mas vamos agir localmente. Então, percebem? É ter essa flexibilidade, que eu tenho uma compreensão mais complexa da realidade, de todos os processos, de tudo que me cerca, mas isso não me impede que eu haja com essa compreensão de uma forma mais localmente. Posso fazer isso perfeitamente. Tá que estamos todos juntos até agora aí?
Alguma pergunta, Ana? Por enquanto não, Maria. Eu me chamo Emily, eu também sou do apoio. Ah, ok. Gente do céu, meu Deus. Então, vamos lá, mas qualquer pergunta aí, sinalizem, tá? Ok? Pode deixar que aparecendo eu te falo. Oi? Pode deixar que aparecendo uma pergunta eu te falo, ok? Ah, ok, Ana, muito obrigada, muito obrigada. Então, o paradigma, mais ou menos, eu já falei para vocês, que é a questão da lente, que é através do qual nós vamos olhar o mundo, né? E essa lente, é a partir dessa lente que a gente dá o primeiro passo, que é a nossa premissa para eu poder. Então, quando eu vejo duas pessoas discutindo e querendo ter razão, vamos lá, por exemplo, atendimento lá de um casal, né? O que que eu já sei, ele tem a versão dele, ela tem a versão dela, e os dois vão ter que juntos escutar a minha versão, por exemplo, que é uma terceira versão para além da deles, né? E vão precisar aprender que tem a parte dele, tem a parte dela e tem a parte do nós, que é uma terceira criatura construída pelos dois, e que é corresponsabilidade dos dois sobre essa criatura. Então, percebem? Eu, com essa minha lente, com essa percepção de complexidade, de intersubjetividade, eu parto já dessa premissa, né? Então eu brinco porque às vezes eles falam, não, então eu vou aí primeiro, não, mas quem sabe a minha mulher vai primeiro, não, mas aí cada um de nós vai contar a sua versão. Eu falei, sem problema algum, mas é claro, você tem sua versão, ela tem a dela e vocês dois vão escutar a minha. E juntos vamos ver que versão construiremos, co-construiremos, certo? Tá? Porque processo sistêmico, seja ele qual for, clínico ou em qualquer outro lugar, em que você for prestar uma consultoria sistêmica, é um trabalho de co-construção, tá? E por que isso também, né? Porque todo paradigma, olha lá, envolve um conjunto de valores e crenças, né? E que vai fundamentar as nossas práticas. E aí eu sugiro o seguinte, que fiquemos atentos com nossas crenças, porque as crenças é aquilo que nos é passado, é aquilo que nos é entregue transgeracionalmente, ok? Então, as crenças, normalmente, a gente já as recebe pronta, transgeracionalmente passadas, né, para nós. Agora, os valores, então, é aquilo que você vai poder valorar, ou seja, você vai passar pelo seu filtro, vai fazer o seu processo de diferenciação. Eles pensam assim, eles dizem que pode ser feito assim, será que não tem outro jeito de fazer? E aí eu vou me diferenciando e vou descobrindo qual é o valor, quer dizer, como é que e eu como lido com aquilo, que valor isso passa a ter, que significado isso passa a ter, ok? Bom, então, vocês estão vendo que o paradigma sistêmico aplicado na prática clínica, e até ali eu preciso fazer uma correção, porque não é só na prática clínica, eu preciso voltar na minha fala inicial. Isso aqui é vício meu, porque sempre trabalhando na clínica, né? Embora iniciei minha vida profissional também na psicologia comunitária, mas eu fui para o hospital psiquiátrico lá de Barbacena, aquele macro hospital, e depois consultório, e uns 6 anos, 7 anos de prática na psicologia social comunitária, e fiquei ainda depois um pouco professora dessa área de psicologia social e psicologia comunitária, e depois saí dessa prática. Então, aí o vício, né? Olha lá, né? Melhor seria o paradigma sistêmico na prática, ok? Em toda a prática, porque numa consultoria sistêmica também vai entrar esses mesmos conceitos e princípios aqui. Então, como eu falei, olha, sistema é um conceito básico, né? No paradigma sistêmico, tá? O indivíduo é um sistema, um casal é um sistema, a família é um sistema, ok? Então, por exemplo, agora eu posso ver que tem subsistemas dentro de um indivíduo. Eu, por exemplo, eu tenho um sistema cardíaco, um sistema circulatório, respiratório, digestivo, circular, vocês também têm, né? Então, percebe? Conjunto de subsistemas, então, sistemas dentro de sistemas, porque o meu sistema cardíaco, digestivo, circulatório, percebem? Eles são um sistema em si.
mas são um subsistema de mim, da minha pessoa, de todo o meu corpo. Assim como eu sou um indivíduo, eu sou um sistema, eu sou uma filha, eu sou irmã, né? Eu sou tia, eu sou avó, eu sou esposa, né? Mas sou subsistema, por exemplo, dentro do meu sistema original, que é a minha família de origem, né? Tá? Então, eu sou uma filha, eu sou subsistema deste sistema, que é a minha família, ok? Então, sistema é um conceito básico, espero que possa ter ficado claro, ok? Bom, compreensão do sintoma. Eu coloquei sintoma, mas pode ser uma dificuldade, um problema, tá? Que, aliás, se as pessoas se atentassem para as dificuldades, não teriam problemas, né? Se atentassem para os problemas, não teriam as complicações. Mas isso precisa ser, quer dizer, isso precisa ser, meu Deus, eu vendo meu peixe, né, gente? Eu falei para vocês que eu como, respiro, pensamento sistêmico, paradigma sistêmico. Eu vou dizer que, para mim, é mais fácil eu encontrar uma solução diante de uma situação dessa, um sintoma. Inclusive, a gente diz que, por exemplo, os nossos sintomas, dentro da compreensão sistêmica, existe uma dinâmica sistêmica dos sintomas, tá? Que também está relacionado a até memórias transgeracionais. Vocês já viram que tem certos sintomas que repetem ao longo de gerações? Então, ele é um sintoma intergeracional, ele é transgeracional. Tá? Não, desculpa, é transgeracional, tá? Que às vezes se repete em mais de uma geração. E é com isso que a gente precisa estar atento. Que repetições são essas, né? Tudo que é repetitivo, tudo aquilo que fica fechado em si mesmado em si mesmo, que fica todo, olha, imagina, pensou? Repetir um sintoma em 3 gerações? Opa! Quanto tempo se passa, né, entre 3 gerações para que mais indivíduos tenham aquele sintoma? E é o significado, a dinâmica sistêmica, né? Está relacionada ao que o indivíduo está vivendo no sistema do qual ele faz parte. Às vezes é na família, às vezes é na escola, às vezes é no ambiente de trabalho, às vezes é que nem como essa questão do Covid, que estamos todos nós passando por ela, por ele, essa situação, né? Então, isso gerou e está gerando uma série de dificuldades, de problemas, de sintomas, mas é importante que a compreensão seja interrelacional para quem tem lente do paradigma sistêmico, para quem tem lente da sistêmica, ok? Do paradigma sistêmico, do pensamento sistêmico, também conhecido como pensamento complexo, né, da complexidade. Então, ali, olha, vocês podem ler não só sintoma, como dificuldades, problemas, questões, né? A própria questão ali do que estamos passando agora, com essa questão do corona, né? De uma forma interrelacional, ou seja, a corresponsabilidades, né? E teremos que aprender corresponsavelmente encontrarmos a solução. Mas aí vocês já viram, já sentiram na pele, e eu também, o quão difícil por todos os fatores que entram, né? Não é tão simples. Fatores sociais, econômicos, políticos e políticos, não é mesmo? Então, já viu, né? Relações, outro conceito-chave, né? Quer dizer, as relações, porque a partir das relações é do relacional que se constrói o interrelacional, porque aquilo que é meu provoca o que no outro, e aquilo que é do outro provoca o que em mim, e como nós todos, seja 2, 3, 4, 5, 6, 12 pessoas, sei lá, um grupo, cada um vai lidar, como vamos interagir diante daquilo que estivermos vivendo, ou até um projeto que a gente estiver querendo desenvolver, percebem? É sempre nessa compreensão de coparticipação, de corresponsabilidade, com a história subjetiva de cada um, né? Porque quando a gente fala de subjetividade, a gente tem que pensar que é um processo histórico de conclusão, né? Ou de conclusão, de construção, desculpa. Conclusão, ai meu Deus, é de construção, porque nós vamos nos construindo e reconstruindo a vida inteira, né? Tá? Então, essa questão das relações, que, é claro, vai nos remeter para a interrelacionalidade. Qual é a parte de cada um, não é mesmo?
Eu queria ter concluído essa minha fala aqui de um outro jeito, mas algo me distraiu e eu perdi. Qualquer coisa, de repente, eu volto. Então, relações, vamos lá. Contexto, eu já mencionei também anteriormente, mas vamos reforçar, que é a questão do contexto, tanto contexto no sentido da antropologia, no sentido antropológico, quanto, como eu disse, das relações e da interrelacionalidade. Porque nós criamos contextos, né? Nós somos seres linguísticos, como diz Maturana e Varela, né? Somos seres cognoscentes, né? E criamos contextos, né? E a partir de linguagens, né? Das nossas linguagens, verbais, não verbais, e inclusive transgeracionais também, né? Bom, padrão de funcionamento, minha gente, quem já foi meu aluno já sabe, ficou careca de me ouvir falar em padrão de funcionamento, né? Este é um conceito que dentro do paradigma sistêmico, ele é assim, trocando em miúdos, como é o meu jeito de lidar com a vida, ou seja, como eu lido comigo mesmo, como eu aprendi a lidar com meu pai e minha mãe, com meus irmãos, com a minha história, tá? E o que desse padrão meu, que eu aprendi, desenvolvi na intersubjetividade com a minha família, eu levei para a minha escola, eu levei para a minha faculdade, né? Para o meu casamento, para a minha vida na minha família nuclear, que é a família que a gente constitui, né? A gente sai da família de origem, que são nossos pais e nossos irmãos. Tem também a família extensa, que são os avós, tios, primos e tal, nós vamos ver lá no ciclo, né? Tá? Então, esse padrão de funcionamento em que eu aprendo ele, e a base dele, ela está estruturada e organizada já na infância, e na primeira e segunda infância, ali, dos 0 aos 3, dos 3 aos 6, dos 6 aos 9, vamos dizer que sim, né? Bom, os traumas do parto vão até os 5 anos, então, para serem curados. Mas é essa base, é nessa base em que o meu padrão de funcionamento, o meu jeito de ser e estar na vida, ele se organiza. E depois, aos poucos, claro, eu vá conseguindo lapidar, diferenciar e aprimorando com tudo aquilo que eu vivo, que eu passo, né? Este meu padrão de funcionamento. Você sabe que tem um ditado, não sei, em Minas, a gente é muito de ditado, né? Lá na minha terra é assim, pedra que rola não cria limo. Então, ou seja, passar aperto na vida é ótimo para a gente não ficar agarrado no lugar e se encher de limo, sabe o que é? E ficar a mesma coisa do mesmo jeito, muito tempo, toda a vida quase. Porque mudar padrão de funcionamento não é fácil, não é simples. Processo de mudança não é fácil, não é simples. Então, quanto mais nós experienciamos, vivenciamos, trocamos, mais oportunidade, né? Então, tudo aquilo que nos acontece dentro do pensamento sistêmico é visto como uma oportunidade de olhar para este jeito de ser na vida e estar na vida, tá? No sentido de autopoieses, como fala Humberto Maturana e Francisco Varela, tá? E aí, o sotaque mineirinho voltou, né? Tem horas que a mineira baixa, a mineirice baixa. Então, percebe essa questão de que a gente é vivenciando, né? Passando por experiências, e algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis, né? Junto com a nossa dor e delícia de sermos quem somos, não é mesmo? Que cada um vai ter esse padrão, esse jeito próprio de ser, cada um de nós sabe a alegria e a dor de ser como é, a gente também nessa vivência da vida a gente vai descobrindo onde é que dói ser do jeito que a gente é, onde é que é um prazer e uma alegria, né assim? E as pessoas que estão à nossa volta também, não é mesmo? Então, é todo dentro dessa complexidade que vai fazendo parte. Processo, então, a vida se dá em processo, não é, minha gente? Olha só, o processo lá do pai e a mãe da gente se encantarem com o outro, né, lá e tal, e terem uma relação, e um óvulo e um espermatozoide se encontrarem e a nossa jornada começar, certo? Então, e vejam, né,
Eu tenho uma professora, eu tive uma professora minha de psicanálise que eu reencontrei agora. Eu estou há 37 anos formada, 35 de Tubarão, e eu fui lá no meu encontro da turma de 34 anos. E eu falando, empolgadíssima com ela, teoria do campo, epigenética, memória epigenética, isso, aquilo outro, ela falou assim, ó... Aí ela me chamou, como costumava, às vezes como professora, sabe? Ela dizia, ô Fernanda, isso não é novidade não, Freud já falava nisso. E na hora da concepção, a gente já, ó, entra tudo na gente como um raio, toda a nossa bagagem. E aí é genética e epigenética. É que agora a gente já tem essa teoria da epigenética, né? Bruce Lipton fala muito nela, ele é um biólogo também, aonde no momento da concepção, ou seja, quando o espermatozoide e o óvulo se fundem e começam a nos formar, recebemos também ali integralmente toda a nossa memória transgeracional, ok? Então, por isso que fiz na vida terapia e tudo mais, serve para que a gente descubra o que foi que a gente recebeu, né? Geneticamente, tem sido mais fácil perceber isso e tal, é mais fácil, cor dos olhos, cabelo, não sei o quê, formato disso e daquilo, predisposições a doenças ou não, mas, minha gente, agora nós já temos as teorias do campo mórfico e da epigenética que já comprovaram que nós também recebemos a nossa herança emocional e relacional. Eu fiz um curso com uma pessoa de Portugal ano passado sobre campos mórficos e essa matriz que nos cerca. Tudo que nós vivemos, toda a nossa existência, vivemos, fazemos, vestimos, tudo é registrado nesse, vou dizer assim, para quem é da psicologia, né? Vocês lembram quando o Jung falou em inconsciente coletivo? Então, na época, ele não tinha como provar que esse inconsciente coletivo existia, sim, literalmente. Então, depois desses séculos todos, Bruce Lipton e Rupert Sheldrake, vocês já devem ter ouvido falar na teoria dos campos mórficos do Rupert Sheldrake, provaram total e completamente a existência do inconsciente coletivo, que o Jung falava, né? Que gracinha, né? Já há quanto tempo, né? Meu Deus, que revolução, né? Freud, Jung, Reich, né? Meu Deus. Nossa, eu estou viajando, estou indo lá no Reich, que coitado, acabou sozinho, abandonado, ninguém entendeu nada da teoria da bioenergética dele naquela época, né? Coitado, entendido como doido, né? Imagina, pois ele falava do invisível, do além do aparente. Você vê só agora que essas duas teorias estão provando que existe esse além do aparente, olha aí. Meu Deus. Mas vamos seguir aqui no conteúdo. Gente do céu, é porque viajo, minha Nossa Senhora. Quer dizer, viajo não, né? É que muitos anos de pensamento complexo, sistêmico, dá nisso, né? A gente vai formando uma rede neural também, eu acho. Para quê? No paradigma sistêmico, no pensamento sistêmico, o que acontece? Ai, obrigada, Rita, obrigada pelo feedback. Ó, para quê? Ok? O pensamento mecânico nos ensinou a querer saber por quê? Por quê? Porque na mecanicidade, a grande preocupação era identificar a causalidade, percebem? A causalidade, e uma causalidade compreendida de forma linear. O efeito precede, a causa precede o efeito, certo? Algo precisa acontecer para que resulte em alguma coisa. Então, causa-efeito. No pensamento circular, a gente já sabe que chega uma certa hora do processo que a gente não sabe mais identificar quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que é causa e o que é efeito, minha gente. E na hora que as pessoas nos pedem uma consultoria sistêmica, ou um casal, uma família, um indivíduo que é uma solução na vida dele, é exatamente isso. Às vezes não é no primeiro momento que a gente vai identificar o que veio primeiro, causa e efeito, mas a gente já vai ter que encontrar ali uma possível saída, uma possível mudança na qualidade de vida daquele, vou dizer assim, me compreendam, não estou simplificando, mas daquele sistema, eu vou usar na linguagem técnica, né, que está procurando a nossa ajuda, como indivíduo, como casal, como família, como um grupo, como uma empresa, uma organização, ok? Seja ela qual for. Nós estamos interessados em para quê? Quando a gente pergunta para quê, eu não sei para vocês, assim, não dá uma sensação que amplia mais do que o porquê? Para quê? É como se a gente perguntasse assim,
Qual é o sentido? Qual é o sentido? Onde é que isso se encaixa? Que função isso cumpre neste momento, nessa situação, nessa realidade, neste relacionamento conjugal, nessa família, nessa relação da escola com essa família, ou da família com essa escola, ou desse supervisor com seus subordinados? Para quê? Qual é o sentido, ok? Isso é fundamental, tá? Até porque quando as pessoas vêm muito com a questão da explicação, né? Aquela coisa explicativa do porquê, vai cair em justificativas, percebe? É um perigo de se encontrar álibis para achar que a coisa é daquele jeito e pronto, acabou, tá? Importantíssima essa questão dessa mudança do porquê para o para quê. Qual é o sentido, ok? Juntos até aí? Acho que sim, né? Por enquanto, nenhuma pergunta, eu vou seguindo. Falei já também transgeracionalidade, essa compreensão, minha gente, que o nosso viver e o nosso dia de hoje, ele não começou hoje de manhã cedo. Quer dizer, o dia começou hoje de manhã cedo, né? Claro. Mas a nossa história de vida, o nosso construir a nossa subjetividade, ela é transgeracional. Houveram outros que vieram, que me precederam, né? E dependendo das crenças e valores desses que me precederam, isso interfere, isso chega até mim, certo? Então, por isso que no pensamento sistêmico a gente vai trabalhar com a transgeracionalidade, ou seja, filhos, pais, avós, bisavós, trisavós. Vamos ver até onde vai precisar ir, né? Então, tem um recurso do genograma, por exemplo, da árvore genealógica, né? Que a gente pode lançar a mão para poder compreender assim, mas espera lá, isso já vem desde onde e desde quando, tá? E essa noção, ela é importante nesse sentido, né? Em que o nosso planeta, o nosso mundo, ele é isso que ele é, mas não é da agora, tem uma história, ele também tem uma história, né? A Terra também, inclusive, tem uma alma que é chamada como e conhecida como Gaia, que é a alma do nosso planeta, né? Então, são, sei lá, milhões de histórias aí também, né? Eu estou ampliando. Vocês estão vendo que eu vou do indivíduo até a nossa galáxia, até o nosso planeta? Isso é fazer um exercício de ampliar foco e reduzir foco, tá? Dentro do pensamento sistêmico. Porque muitas vezes, quando eu estou conversando com mais de uma pessoa, né, seja que eu esteja atendendo na clínica, prestando uma consultoria, o que for, eu faço isso e é preciso fazer isso, tá? Que é, ah, eu posso dar uma atenção específica ao que alguém está ali me falando, me trazendo, tarará, e aí eu coloco isso no contexto, eu coloco isso na interrelacionalidade. E como fica você e você a partir do momento em que este outro aqui trouxe este aspecto, trouxe essa opinião dele, eu trouxe esse, ok? Tá? Então, é sempre dentro dessa questão da interrelacionalidade, da subjetividade, do contexto interrelacional. A interação é isso, interação é outro. Recursividade, como eu já falei, que é essa compreensão da causalidade circular. Minha gente, tudo acontece dentro de uma causalidade, não é diferente do pensamento linear. É uma noção de causalidade, Maria Fernanda. Olha, achei que você ia falar alguma coisa diferente disso nesse paradigma. Sim, é de causalidade, como também o pensamento linear tinha o seu conceito de causalidade linear. Só que aqui falamos de uma causalidade a partir da recursividade. Este conceito, inclusive, é a teoria cibernética, né? A terapia de família ou o pensamento sistêmico, ele pega emprestado da teoria cibernética dos ciberneticistas, né? Do Norbert Wiener lá, este conceito da recursividade, que tem a ver com a retroação, com a retroalimentação, né? Ó, postura reflexiva, ok? Que o que é meu faz parte, o que é de cada um faz parte, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse momento e tal, então imagina, em cada um de nós
Quantas ressonâncias estão acontecendo nesse momento, né? Estão causando algo reflexivo em nós, né? E que a gente, de repente, vai poder ainda trocar, vai ter um tempinho, né, para trocar. Vou fazer aqui para ter esse tempinho. Opostos complementares, sim, existem os opostos, mas que são complementares. Então, o pensamento mecânico nos dicotomizou, nos coloca num mundo muito dicotomizado. Ou é bom ou é mal. Ou é certo ou é errado. Ou é inteligente ou é burro. É luz ou sombra. Não, minha gente. No pensamento sistêmico, circular, os opostos são complementares. Não haveria luz se não... Como é que é? Fosse a escuridão. Lembrei de Lulu, né? A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Não é assim? Então, gosto demais dessa música, porque ela fala poeticamente sobre os opostos complementares, tá? E esse que é uma das mudanças mais difíceis, esse que o pensamento mecanicista dicotomizado deixa entranhado na gente, que a gente acaba fazendo o julgamento dos outros, o comportamento dos outros, das situações, das pessoas, de nós mesmos, né? Aquela coisa assim, bem dicotômica, tá? Então, a gente tem que lembrar da complementariedade, tá? Multiversa, ou seja, antes a ciência se preocupava em dar uma versão, uma noção explicativa, uma explicação sobre qualquer fenômeno, tá? E aquela que tivesse a faca maior fazia prevalecer a sua versão e aí predominava sobre as outras ciências, ok? Com o pensamento sistêmico, os cientistas das diferentes ciências, das diferentes áreas, psicologia, biologia, que mais que tem aí, gente? Todas as ciências, tá? Tiveram que aprender a conviver com suas multiversas, suas multiversões sobre, inclusive, a compreensão da realidade e aprender a dialogar sobre isso. E aí eles passaram as famosas conferências de Macy, que passaram a existir de tempos em tempos, onde esse pessoal do mundo todo se encontrava nas diferentes áreas para falar justamente sobre este novo paradigma que estamos vivendo, essa nova realidade, a partir do que a física quântica revelou para todos nós. E agora, como é que nós vamos fazer ciência daqui para frente? Vamos continuar cada um no seu quadradinho, na sua gaveta? Há uma complexidade imensa, as coisas no mundo estão ficando muito mais complexas. Acho que vamos ter que mudar a lente para poder dar conta de toda essa complexidade, né? Porque aí, sabe aquela história assim de que luz de consciência, quando até então acreditava que tudo era gavetinha em compartimentos e que era fácil, que a coisa era só simplificar, estava beleza. A partir do momento que entrou outra luz de consciência, pronto, virou todo mundo de cabeça para baixo, e toda a ciência também. Ressonância, o que eu acabei de falar, que ressonâncias nós estamos experimentando e vivenciando agora, inclusive, nesse momento aqui do nosso workshop, né? Seja lá pelos motivos, intenções, objetivos que escolhemos para estar aqui, eu para estar aqui, aceitando o convite, com muita alegria, muito prazer, vocês aí também, né? Nesse dia de hoje, então, e que ressonâncias, né? O que isso está nos mexendo conosco? Corresponsabilidade, já falei também sobre ela, é o outro conceito, ou seja, somos corresponsáveis, não tem como escapar. Inclusive, quando eu digo que eu não ou seja, não, eu estou de fora, não, eu não tenho nada a ver com isso, não, pera lá. Corresponsabilidade, dependendo dali do lugar e da postura que eu tomo, mas nem que seja dizendo, não, isso não é comigo, tá? Pensamento complexo, pensamento sistêmico, um determinismo estrutural, em que sentido que é isso? Nós nos construímos, nós nos organizamos estruturalmente, nós estamos interligados, né? Vou falar mais um pouquinho daqui para frente, tá? Multicausalidade, não tem como escapar disso, né? Se antes era a história de achar a causa daquele efeito
Agora a coisa ficou muito mais complexa, né? Quais são as possíveis causas, né? E os resultantes efeitos, porque não é tão simples como se acreditava e se pensava. Família e redes, né? Desde as reais como as virtuais, como agora a gente teve que aprender muito mais a viver e conviver nesse ambiente virtual, de rede virtual, né? Realidades multiversas, né? Ordem e caos, tomando cuidado que eu não esqueço do Andolfo atendendo um caso ao vivo, fazendo uma supervisão no encontro que teve no Encontro Brasileiro de Terapia Familiar, em Gramado, não me lembro mais, 96, eu acho. E aí, acho que foi em 96. E foi apresentado um caso, ele foi fazer uma supervisão ao vivo, e a grande maioria achando que aquilo lá estava num verdadeiro caos, uma coisa confusão, a família toda em volta de uma matriarca, e que aquela mulher, quem era, meu Deus, que manda a chuva, como é isso, parará, e que coisa é essa? Vamos ver o que ele vai fazer. O Andolfo chegou lá, meus filhos, e falou assim, meus filhos, que lindo, agora ganhei um monte de filhos. Eu nunca via uma pessoa lidar com uma família de uma forma assim, tão maestrina, assim, a senhora é uma verdadeira maestrina, a senhora administra, onde todo mundo via caos, ele viu ordem. Claro, eu resumi aqui, né, minha gente? Dei um descontinho, porque eu resumi, que eu não lembro mais, 96, né, já viu, né, coisa arada. Então, mas mais ou menos por aí. Aonde muitas pessoas estavam vendo o caos, o Andolfo viu ordem e até disse que ordem que ele estava vendo, certo? Tá? Então, isso, ordem e caos, tá vendo? Organização e desorganização, tá? São formas de organizar, ok? E o sistema auto-observante? Esse é um dos últimos avanços dentro do pensamento sistêmico, para quem atua dentro dele, seja na clínica, seja onde for, que antes acreditávamos que existia o observador e o sistema observado, né? E aí o que caiu por terra e que tirou todo o status quo, inclusive assim, até do próprio consultor sistêmico, do terapeuta sistêmico, é que, por exemplo, que ele poderia estar de fora ou ficaria de fora, está lá, tudo acontecendo lá e ele de fora, né? Só observando ou pronto para fazer as suas intervenções. Não, somos sistemas auto-observantes, ou seja, pela própria natureza nossa e constituição cerebral, nós jamais conseguiremos ficar de fora de nada. Muito impactante? Talvez para algumas pessoas possa ser muito impactante, para algumas mais ou menos, para outras um pouco menos. Mas ok? Estamos sempre dentro, não tem essa história de neutralidade, né? Por isso que saiu da questão ali do controle, da estabilidade, da neutralidade para a instabilidade, para a inclusão do observador, que é o sistema auto-observante. Então, quando você vai dar uma consultoria sistêmica ou fazer um atendimento na clínica, a gente está dentro do sistema, tá? Dentro do sistema. Obrigada. Não deu para me ler o nome. Mas obrigada pela participação até agora, obrigada. E hipóteses, exatamente, nós vamos ter que aprender a trabalhar também com hipóteses, e aí nós vamos ver se elas se confirmam ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? E pode ser que de um levantamento de uma hipótese pode me levar a outra hipótese, e aí sim, com aquela que eu vou trabalhar, ok? Então, é nesse constante processo de construção. De bases epistemológicas, eu vou passar rapidamente, tá? Porque é só para vocês se situarem assim, cronologicamente, historicamente, né? Então, a Teoria Geral dos Sistemas, escrita por Ludwig von Bertalanffy. Ele começou a escrever em 25, publicou em 45, se eu não me engano.
é uma teoria que ele quis criar uma teoria de princípios universais que pudessem ser aplicados a qualquer sistema, seja de natureza física, biológica ou sociológica, tá? Então, se a gente pega o livro da teoria do Bertalanffy, que em algumas bibliotecas a gente consegue achar exemplar, por incrível que pareça, eu me lembro que na biblioteca da Unistur tinha introdução à teoria geral dos sistemas e a teoria geral dos sistemas propriamente dita. Bem, não sei mais onde é que pode estar lá, em que setor lá, porque não estava na psicologia. Estava, acho que lá no... na época se chamava Sistema de Informação o curso. Então, é isso. Ele quis criar uma teoria com princípios universais que pudessem ser aplicados a qualquer sistema, de natureza física, biológica ou sociológica, tá? Então, Bertalanffy, ele quis compreender, por exemplo, esses conceitos todos vêm do que Bertalanffy escreveu na teoria dele. Olha lá, o sistema como um todo integrado, complexo, com elementos de interação e interdependência, a interação, como eu já falei aqui, né, o elemento X que tem uma relação com o elemento Y, mas esse elemento X também em relação, ou esse elemento em relação com Y vai ser diferente quando ele se relacionar com Z, percebe? Então, por quê? Porque cada um vai ter o seu padrão de funcionamento, então não vai ser a mesma relação, né, que está acontecendo entre X e Y e de X com Z, tá? Vai ser diferente. Uma organização hierárquica, claro, aquilo que eu já falei, sistema dentro de sistemas, o indivíduo como sistema, mais subsistema da família, a família enquanto sistema, mais subsistema da sociedade, a sociedade enquanto sistema, mais subsistema da cultura, ok? Um outro conceito que ele coloca, que é do isomorfismo, né? É que dentro dessas realidades nossas, seja física, biológica, né, e tal, existem diferentes níveis, né? Desde o átomo do micro ao macro, tá? De domínios da biologia para a sociologia, mas que vai permitir aplicar o pensamento e a conceituação desses diferentes fenômenos, tá? Aqui eu vou passar mais rapidamente, né? A questão da bidirecionalidade, que é isso, é aquilo que eu já falei bastante, circularidade, recursividade, A que influencia B, que influencia A, né? A autorregulação é isso que nos mantém estáveis, por exemplo, manutenção dos seres vivos, vocês vão lendo aí, minha gente, ó. Mantenha-se próprio em um ambiente de mudança, tendência à estabilidade estável, um estado estável de homeostase. Mantemos o nosso jeito de ser, né? Mas conforme o contexto que a gente está, isso pode nos interferir, né? E aí a gente vê lá sobre a teoria lá dos papéis, né? Que o psicodrama também trabalha e explica, né? Porque dependendo do papel em que eu estou, né, também isso vai interferir no meu funcionamento. Mas sou eu mesma, mas ali muda o contexto e muda a relação e interrelacionalidade, quer dizer, o papel, né? Aqui agora, por exemplo, eu não estou no meu papel de vó, né? Que a avó, que eu ando curtindo demais, minhas netas gêmeas chegaram, maravilhosas. A Clary já tinha meu neto de 6 anos, também, lindo, maravilhoso. Todos os 3 com olhos azuis maravilhosos, apaixonadíssima por ele. Auto-organização. O Bertalanffy, ele não tinha uma teoria da organização na época em que ele escreveu, tá? Mas ele já falava da capacidade, isso aqui, Maturana e Varela vão botar à frente isso, né? Mas ele já destacava a capacidade dos sistemas vivos de criarem a si próprios em resposta aos desafios do ambiente, tá? Na cibernética, então, ou seja, as grandes contribuições para a prática sistêmica, seja na clínica, seja onde for, teoria geral do sistema do Bertalanffy, a cibernética do Norbert Wiener, né, que estudou processos de controle e comunicação tanto no animal quanto na máquina, né, porque o objetivo era construir as máquinas que reproduzissem mecanismos de funcionamento dos sistemas vivos, e aí vem a questão da cibernética, né, com todas essas tecnologias que nós temos aí hoje em dia. Essa ciência ela atraiu os mais diferentes estudiosos das mais diferentes áreas, matemáticas, psicólogos, fisiologistas, engenheiros, antropólogos, sociólogos, economistas, tá?
E o que eles estavam interessados? Pela comunicação. Por isso, aquele conceito de recursividade, de retroalimentação, de feedback de informação, que é a grande contribuição para o trabalho sistêmico, né? Então, eles estavam interessados em comunicação nos sistemas sociais, nos processos de feedback de natureza circular, né? E justamente porque, pela grande importância na questão da mensagem, seja ela transmitida por meios elétricos, mecânicos ou nervos, então, em todos aqueles 3 níveis lá de realidade, né? E essencial para que a comunicação e os processos de controle de comando ocorram. Então, isso permitiu lá para o pessoal, que, por exemplo, dentro da psicologia, o pensamento sistêmico, eu esqueci de falar isso, o primeiro lugar onde foi aplicado foi para tratar as famílias. E a terapia de casal, ela surge em função de que, por exemplo, a nossa amada Virginia Satir, uma das pioneiras lá de Palo Alto, ela diz que o casal é o arquiteto da família. Então, dos estudos e pesquisas e tratamentos de famílias, se chegou depois no tratamento e atendimento de casais também, que é onde tudo começa, tá? Então, essa questão, comunicação, mensagem e controle, porque em toda mensagem há um comando, ok? Não importa se a mensagem é verbal ou não verbal, há um comando, tá? A gente pode dizer, nossa, oi, querida, e eu posso dizer, oi, querida, ok? Então, na cibernética, na teoria geral dos sistemas, a comunicação é vista como bidirecional e circular. Então, o produto é produtor do processo que o gera, ok? Tá bom? Então, ou seja, somos produtos de um processo, mas nós fazemos parte deste processo que nos gera, tá? Então, lembre-se sempre que nas situações em que você viver na sua vida, digamos, alegres ou tristes, fáceis ou difíceis, certo? Interrelacionalmente falando, claro que é muito mais fácil a gente ver primeiro a parte de todos os outros, de tudo mais que nos cerca. Lembre-se, porém, lembre-se de perguntar sempre: e qual é a minha parte nisso? Ou qual foi minha parte nisso? Ok? Beleza? Retroação, retroalimentação, já falei para vocês, né? Que é a questão da recursividade. Esse aqui, primeira ordem, segunda ordem, nós vamos deixar para o curso, porque tudo que muda é aquele lá, como um sistema auto-observante, tá? Resume isso aqui, tudo que eu estou passando rapidamente, se resume no sistema auto-observante, tá? Deixa eu ver, que eu acho que agora eu vou lá para o outro. O Foster, sistemas observantes, exatamente. O observador inclui-se no sistema que observa, ok? Tá? O Foster contribuiu demais, porque o Foster é um ciberneticista também. E aí, como terapeuta psiquiatra, terapeuta de família, ele fala, o ciberneticista, ele chama justamente a atenção para esse ponto do observador sendo incluído, né, no próprio sistema. Então, tudo que se diz de um sistema não é independente de quem o observa. Isso é importantíssimo. Então, a questão da intersubjetividade é a grande contribuição. Da biologia do conhecimento, que eu já falei para vocês, Maturana e Varela, o que é a vida, qual é a organização e como é que ela é vista, né? O que é a vida. Então, eles vão desenvolver, minha gente, que é uma teoria biológico-sistêmica sobre sistemas vivos, tá? Onde não há descontinuidade entre aquilo que é biológico, social e humano. Tá? Tudo está interligado. Então, por isso, possuímos a nossa organização autopoética nesses 3 níveis, no biológico, no social e no humano e no social, tá? Temos esta capacidade. Diante daquilo em que nós somos desafiados, vivemos e experimentamos, podemos nos auto-organizar e recriarmos para seguirmos adiante, né? O determinismo estrutural e o acoplamento estrutural. Então, aqui, ó, somos unidades autopoéticas determinadas estruturalmente, ou, no nosso caso, né, interrelacionalmente,
e que a gente vai operar em acoplamento estrutural com o nosso meio. Então, ou seja, estamos todos... não tem como separar. Nós, o meio e nós, a nossa carga biológica, a nossa história, tá? Então, e aquilo que eu falei, a partir da teoria desses dois, e nós como seres cognoscentes, então, somos sistemas linguísticos e estamos dentro da realidade que criamos. A gente não consegue tomar distância, não tem como ter distanciamento, tá? Por isso eles colocam muito essa questão da autopoiesis. Sim, sim. Nesse sentido em que temos na nossa natureza, porque somos seres vivos. Como dar um sistema em caso de adoção, seriam os mesmos fatores em relação à família, já que não tem carga. Sim, sim. No caso da adoção, a gente vai sempre considerar que existe a família biológica e existe a família que adotou. Então, a gente vai trabalhar com duas histórias, percebe? Com dois sistemas. Porque é real, existe toda uma questão de herança transgeracional da família biológica, da criança que é adotada, e também de todo os pais que resolveram adotar, por quê, né? Para que adotar? Qual o sentido? Percebe? Então, há também toda uma história, uma transgeracionalidade também, tanto para aquele que é adotado, quanto para aquele que adota, quanto para a família que entregou para adoção. Será que eu respondi? Rose, eu acho que é Rose, né? Que perguntou na questão da adoção. Que eu vi ali. Ok. Qualquer coisa, só perguntem de novo. E a autopoiese? Isso, porque somos seres vivos, somos naturezas celulares, como todo e qualquer, pluricelulares, como todo e qualquer ser vivo. A nossa natureza é de nós expandimos e contraímos. Essa é a nossa realidade biológica, expandimos e contraímos. Então, nós sofremos influência do ambiente, nós influenciamos, mas sofremos também. E a questão toda da nossa atividade física, alimentação, nutrição, né? Tudo que a gente vivencia nesse sentido, tá? E de acordo com o que vai surgindo, principalmente de desafios para sobrevivermos, para conseguirmos dar continuidade à nossa vida, nós vamos nos auto-organizando ou auto-reorganizando. Vou contextualizar, obrigada pela pergunta, porque me dá a oportunidade, que parece que eu estou longe do nosso assunto, que é a concepção sistêmica no ciclo familiar, né? Então, aplicando esse conceito de autopoiese, de auto-organização no sistema, no ciclo de vida familiar, o ciclo vital familiar, é exatamente isso, assim, ó. Começa num casal, em que haverá o papel de homem, mulher, marido, esposa, ok? Ou, como nós temos os novos arranjos conjugais, mulher, mulher, homem, homem, aí nós temos já os novos arranjos, tá? Então, eu vou simplificar falando homem e mulher, mas, por favor, entendam que eu incluo a todos os novos arranjos conjugais e familiares, ok? Então, nós temos esse conjugado, né, de marido e mulher, e enquanto é só o casal, haverá uma auto-organização ali para formar este casal. Que ele se forma a partir de tudo aquilo que constitui aquele homem, constitui aquela mulher, e os dois juntos constituem juntos o casal que eles são, tá? Então, diante dos novos desafios, para quem quiser finalizar, já são... Nossa senhora, diante dos novos desafios, a família vai precisar se auto-organizar, tá? Então, pera lá, deixa eu ir aqui para o outro. Meu Deus do céu, peraí. Onde é que está? Onde é que está? Deixa eu abrir aqui, peraí. Que é justamente... Eu quero botar aqui, pera lá. Aqui. Estão conseguindo visualizar? Concepção sistêmica, nesses processos do ciclo vital, né?
Então, Sim. como eu comecei a colocar, o foco ele deixa de ser apenas para o processo individual de crescimento e desenvolvimento do indivíduo e passa... Ai, obrigada. Valeu, Ana. Sim, a gente compartilha, sim, os slides. O olhar deixa de ser apenas para o processo individual de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, como até classicamente a nossa psicologia do desenvolvimento nos ensina, e outra, vou dizer, para nós psicólogos, na formação, eu até esqueci de perguntar se todos são psicólogos ou não, mas um tripé básico para nós, psicologia de desenvolvimento, psicologia da personalidade, a psicopatologia, quer dizer, é um tripé que para nós é básico, né? Então, vejam, então, para além de ver crescimento e desenvolvimento do indivíduo, esse crescimento e esse desenvolvimento do indivíduo, ele passa a ser contextualizado e compreendido a partir de uma visão bioecológica do desenvolvimento humano, tá? Então, aí eu quero apresentar para vocês, não sei se todos chegaram a estudar, recém que no Brasil, livros de psicologia do desenvolvimento passaram a ter a teoria do Urié Bronfenbrenner. Quem já ouviu falar aqui, né? Ele escreveu, o primeiro nome que ele deu para a teoria dele, ele é um psicólogo, né? E que, nascido em Moscou, o primeiro nome da teoria bioecológica do desenvolvimento, ele chamou de teoria ecológica do desenvolvimento humano. Depois ele mudou o nome da teoria dele para teoria dos sistemas ecológicos, né? E finalmente ficou teoria bioecológica do desenvolvimento humano. Rita, é verdade. Sim, é de muito pouco tempo que nos cursos de psicologia, e aí também depende um pouco do professor que acaba ministrando a disciplina de psicologia do desenvolvimento, que fala da teoria do Urié Bronfenbrenner, tá? Eu vou compartilhar aqui um outro slide, mas vocês podem encontrar ele, deixa eu lembrar, se eu não me engano, um livro da Papalha e da Oldman. Será? Papalha e Oldman. Já tem, acho que a décima edição que já tem a teoria do Urié Bronfenbrenner, tá? Aqui está em inglês, mas vocês vão ver que já vai vir aqui um em português, olha só. Aqui está a gente, olha lá, you. No microsistema temos nossa família, escola, nossos pares, nossa filiação religiosa, o nosso workplace no sentido de creches, o lugar de passeio e a nossa vizinhança ali, né? Os neighborhoods ali. No exossistema, a família, a escola, os pares, e aqui, deixa eu ver, tem a dimensão, ó, microsistema, começa com a gente, mesossistema, o sistema que a gente está inserido, exossistema, o sistema onde o nosso sistema do qual fazemos parte estamos inseridos, né? E aqui, por último, no Cronos, né? No tempo, ao longo do tempo, tá? Para mim, peraí, para mim não está aparecendo, mas talvez, acho que vocês estão conseguindo visualizar aí, né? Lá, ó, agora apareceu. Tá vendo lá, olha, a criança no seu microsistema, família, escola, serviço de saúde, organizações religiosas, creche, playgrounds e vizinhança, os pares, tá? Microsistema. No mesossistema entra a relação dessa família, dessa escola, né? Lá, parentes e situações econômicas da realidade, né? Agências governamentais, serviços sociais, tá? No macrosistema, olha lá, as questões de ideologia e cultura, tá? E no Cronos, né, que é ao longo do tempo, né? Ao longo mesmo da linha do tempo, ok? Deixa eu ver se mais algum. Isso, olha lá, ó, comunidade, a pessoa, família, escola, comunidade, e aqui, nesse daqui, só não tá a do Cronos, a do tempo, ok? Espera lá, meu Deus, deixa eu finalizar aqui para poder... Então, os bons motivos para a gente olhar para a família, e acho que vocês têm esses motivos, que a família é um sistema onde a gente realiza nossas primeiras aprendizagens, é um grupo social no qual a gente se aninha quando nasce, né? E porque a gente vive na família, nascimento, né? As questões de nascimento, casamento, morte, separação, dependência, ciúmes, independência, submissão. Então, ou seja,
A diferença é que nós vamos ter, gente, uma compreensão, e é um fato que a gente nasce, vive e morre numa família, né? A diferença é que aqui, ó, família com filhos, essa concepção sistêmica é que nós não vamos olhar só para as crianças, nós vamos olhar para a família como um sistema. A família está na infância, tá? Quando nós temos crianças, os pais são automaticamente remetidos para os filhos que foram e os pais que eles tiveram, com todos os valores e crenças com os quais foram criados, tá? Então, aqui depois eu quero ter um tempinho para a gente poder, quem sabe, fazer alguma pergunta, acho que não vai dar, né? Então, toda mudança que o casal precisa fazer do convívio conjugal para poder estar com os filhos, né? Além do papel de pais, funções de maternagem e paternagem, realinhar com os avós, tios, todos esses papéis, né? Os filhos na adolescência, em que os pais vão ter que aprender a flexibilizar fronteiras, regras, limites, mas sem abrir mão delas, né? E aí é o grande desafio de modificar essa relação pais e adolescentes, né? Vão lançar os filhos para o mundo, que o ninho vazio, a famosa síndrome do ninho vazio, que atualmente não está tão vazio, porque os filhos estão casando e estão ficando, ou nem estão saindo de casa, não é mesmo? E aí, pronto, terminou. Ah, meu Deus, não vai dar nem um minutinho para a gente poder conseguir finalizar. Conseguir algumas perguntas ou responder. Ah, meu Deus, falei demais. Perdão. Melhor falando? Sinto muito, falei demais. A gente passou um pouquinho aí do tempo, né? Mas tudo bem, acho que foi bem bom. Se alguém tiver alguma pergunta para a gente encerrar aí, quiser fazer, a gente abre aí para umas 2, 3 perguntas para finalizar. Eu vou pôr mais aqui pertinho para mim ouvir que está bem baixinho. Eu não sei o que houve aqui, que o som está baixíssimo. Vamos ver se alguém quer abrir o microfone, pode perguntar ou pode escrever ali no chat. Enquanto alguém vai pensando na pergunta, que eu gostaria de reforçar isso, né? Assim, para além da gente compreender o crescimento e o desenvolvimento do indivíduo, é toda a mudança que vai acontecer do casal que vai precisar se adaptar enquanto casal, desenvolver novos papéis e funções, né? Depois, quando os filhos forem para a adolescência, que toda uma readequação, percebem? A gente não, o olhar sistêmico, eu não vou olhar só a criança, só o adolescente, só aquele que está saindo de casa, só aquele que está com alguma questão. Nós vamos olhar para o sistema ao qual ele faz parte. Seja a família, seja a família em relação à escola, porque pode não estar na família e pode estar na escola, ou no ambiente de trabalho dos pais, da forma como chegam estressados em casa, e aí afeta a relação com os filhos. Então, a questão principal da concepção é esse olhar sistêmico, não só mais apenas, eu vou fazer um pleonasmo aqui, mas só para deixar claro, olhar apenas para o indivíduo individualmente. Eu vou me permitir fazer essa, tá? Para ficar claro. Gente, tem gente que aula maravilhosa, Letícia. Ai, livros? Tenho. Ah, meu Deus, livros. Dá tempo? Ou eu posso compartilhar depois, assim? Pelo quê? Pelo WhatsApp? Eu envio? Como é que vamos fazer, Ana? Pode ser, tu me manda uma listinha que depois eu envio ali no grupo. Ah, peraí, pode repetir, né? Pode falar, peraí. Tu pode me mandar os livros que depois eu envio para eles. Ah, ótimo. Maravilha. Nossa, eu não sei o que houve, que esse som ficou tão baixo. Foi abaixando cada vez mais. Sim, sim, posso sim, passo, com certeza. Enviar os slides, passar os livros, tá? Pessoal, para encerrar... Se quiserem fazer... Ana, eu posso falar do meu Instagram também? Pode falar do teu Instagram. Para quem quiser anotar o Instagram, não sei se eu anoto aqui no chat ou falo. Pode escrever no chat. Tá. Beatriz, ótimos livros mais de introdução, é sempre bom mesmo. Opa, peraí que eu ando. Certo. Gente, se puderem abrir a câmera para a gente fazer uma fotinho final aí para encerrar esse momento. Eu estou com outro... Ah, apareceu. Gente, nem conto para vocês, aquelas coisas assim, bem de... Maria Fernanda _on, tá?
Vamos abrir aí as câmeras para a gente ver o rostinho de vocês, fazer uma foto final. Oi, Ana. Oi. Estou chamando o tendo que chegar pessoal. aqui mais perto para poder ouvir. Estou chamando o pessoal para a gente fazer uma fotinho aqui de encerramento. Ah, ótimo, legal, legal, ótimo, com certeza. Peraí, deixa eu escolher meu melhor ângulo. Todo mundo sorrindo. Vamos lá. Sabe, né? 5.8 a gente já tem papadinha, tem que ficar cuidando com essas coisas na hora de foto. Deixa. Vamos lá, deixa eu ver mais uma fotinho. Ótimo. Certo, gente. Queria agradecer a Maria Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Por estar aqui com a gente hoje. Queria agradecer a todos que participaram aí da jornada, do início da jornada. Espero encontrá-los na nossa formação, no nosso curso de formação em terapia familiar sistêmica, tá? Isso, nós temos o curso de pós-graduação aí. Ainda mais. Vai ser um prazer, vai ser uma alegria. Isso, estamos com inscrições abertas também da nossa pós em sistêmica. Pós e formação, né? Então pode iniciar aí estudantes das últimas fases de psicologia. E a jornada continua então. Na quarta-feira a gente vai ter mais programação, teremos uma live no Instagram às 8 horas da noite, falando sobre quando falamos de família, de que família estamos falando. E na quinta-feira nós teremos o webinário de atuação da terapia sistêmica familiar em situações de violência intrafamiliar. E na sexta-feira a gente vai ter a live de apresentação do curso de pós-graduação e formação em psicologia sistêmica familiar. E na sexta-feira também às 12h30 a gente tem o curso de terapia sistêmica familiar para iniciantes. Então convido vocês a estarem com a gente, continuarem com a gente nessa jornada e nos vemos na quarta-feira. Então, gente, até mais. Tchau, tchau. Obrigada a todos.